Bom dia, irmãos. Vamos meditar um pouco sobre um tema que eu acho bem interessante para o momento que nós estamos vivendo na sociedade há um tempo. Vamos ver se aparece ali. Esperar abrir o slide. A lição, ela traz como título Igreja Sem Partidos, né? E o título em si ele já é provocador, né? Pode nos provocar algumas reflexões e entendimentos. Então eu achei por bem dividir ela em duas partes, parte 1 e parte 2, que talvez assim a gente consiga pegar pelo menos as duas partes que mais chamam a atenção quando a gente pensa sobre os dois termos, igreja e partido. E aí, ao pensar nesses dois termos, nesses dois substantivos, a gente olha o que significa então essa ausência de um em relação ao outro, né? Pode passar, Juliana? E aí eu gosto sempre de buscar primeiro o significado, né? E eu pergunto para os irmãos, o que a gente entende quando a gente ouve a palavra partido, né? O que vem à nossa mente quando a gente ouve a palavra partido? Se nós pensássemos hoje, provavelmente a nossa resposta seria até um pouco diferente do que há 10, 5 anos atrás, né? Porque estamos carregados com uma atmosfera de discussões político-partidárias no nosso país, o acirramento, né, o confronto, o embate muito forte na sociedade sobre posições partidárias, né? E aí, falou de partido, estamos falando então de política, e aí a gente já tem briga. Basicamente é esse o contexto que a gente está falando quando a gente ouve a palavra partido hoje. Mas talvez isso não era a realidade há 5, 10 anos atrás. Então, quando a gente pensa em partido, a gente está pensando em algumas palavras ou alguns sentidos diferentes. Por exemplo, tirar partido de, né? Alguém já ouviu essa expressão? Fulano de tal está tirando partido de. Ou seja, o que essa pessoa está fazendo? Ela está tendo vantagem sobre alguém ou sobre algo, né? Então, partido tem a ver com isso. O que mais que partido tem de significado, né? A gente pode pensar no bom partido, né? Então é aquela pessoa que tem uma proposta vantajosa, né? Ou a situação vantajosa. Então é um bom partido, né? Por outro lado, a gente pode pensar que tomou o partido de, ou seja, declarou-se a favor de um lado e não de outro. Veja que nenhum desses três significados tem a ver com o significado que a gente pensa imediatamente hoje, que é de partido político partidário, né? Dois termos que daí eu acho que tem mais significado com o que nós entendemos hoje é compreender o partido como uma convicção sobre algo, uma determinação, uma resolução, né? Tem muito a ver com o terceiro significado, né? O tomar partido de, declarar-se a favor de, porque é uma convicção sua, e a partir dessa sua convicção, você se posiciona, né? Mas tem um outro elemento que aí a gente traz para o contexto mais presente na sociedade, que é entender partido como um grupo de pessoas unidas pela mesma opinião, interesses ou ideologia política. A palavra ficou meio separada, errada ali, né? Mas não está bem na língua portuguesa, mas dá para ler.
nós normalmente nos direcionamos para a partida entendendo como algo vinculado à política. Mas o sentido mais genérico da palavra, então, né, todas essas definições eu tirei de dois dicionários distintos, né, mas eles falavam basicamente a mesma coisa. Quando a gente fala de política, a gente pode pensar ou melhor, de partido, a gente está falando então de uma partição, basicamente, a raiz da palavra é a mesma. A gente está falando então de uma separação, de certo modo, de uma classificação, de uma segregação, né? Mas existe uma intencionalidade nisso, né? A última definição que eu li, e a mais longa ali, ela demonstra um interesse nesse agrupamento, né? Então, quando a gente fala de partido, né, bom partido, bom, é um bom pedaço é uma boa parte, não é o todo, né? Quando a gente fala tirar partido, tirar um pedaço bom, né? De um jeito ou de outro, de um significado para outro, de uma conversa para lá ou para cá, partido tem a ver com partição, tem a ver com repartir, tem a ver com separar, com segregar, de uma forma ou de outra, independente da motivação, né? E o que isso tem a ver com a igreja? Bom, hoje a gente vai focar, talvez, em 3 significados daqueles 5, e mais para frente, na próxima aula, a gente vai tratar da outra parte. Como eu disse, o contexto hoje está carregado com uma visão político-partidária. A igreja, como elemento dessa sociedade, não está fora dessa discussão. E é importante nós olharmos para o que a palavra de Deus diz sobre a participação da igreja neste contexto, né? Mas isso vai ficar para a próxima, porque agora a gente tem que lidar com uma questão interna. Muito mais do que lidar com algo externo, a gente tem que lidar com algo interno. E ao lidar com algo interno, a gente tem que definir e pensar o que é igreja. Porque se eu quero a igreja sem o partido, ou sem a partição, sem a segregação, sem a separação, eu preciso entender o que é esta igreja. Porque eu já tenho uma noção do que é o partido. Se eu não quero isso dentro da igreja, eu tenho que saber o que é a igreja. Então vamos para algumas palavras. É lógico que eu não vou ter a pretensão de falar o que é a igreja, né? Porque aí a gente teria talvez um dia e não fosse suficiente para isso. Mas vamos pegar alguns elementos do que podem nos trazer a memória da definição do que nós entendemos como igreja, né? Primeiramente, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 13. Até esqueci de tirar a máscara, né? Já em empolgação. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Diz assim o texto: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja, existe um elemento importante, uma característica importante que define a igreja. Se nós pensarmos igreja como um coletivo, né, e precisamos pensar porque a igreja ela vai além do individual, né? Se fosse o indivíduo, nós não teríamos um outro termo para tratar, então, coletivo. Então, ao passar para o coletivo, esse coletivo ele tem uma característica em comum. Que característica em comum este coletivo de pessoas tem que ter? João, falando de Jesus, ou das palavras de Jesus, já indica: existe um elemento importante que é o vínculo entre vocês, ou a forma como vocês devem se tratar. O amor que existe entre eu e o Pai, e entre nós com o seu povo, é o mesmo que deve existir entre vocês.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se só existe igreja cristã porque existe Cristo, só existe comunidade que se pode dizer igreja de Cristo, se os discípulos, aqueles que seguem a esse Cristo, tomam ele como referência na sua vida e na sua prática. E dentre um dos elementos que devem fazer parte dessa prática, a gente está falando do quê? Do amor uns aos outros. Tá? Amar um ao outro, e aí veja que nós não estamos colocando condições. Jesus não colocou nenhuma condição aqui. Ele simplesmente estabeleceu um imperativo: amar um ao outro. Da mesma forma que o amor de Deus, manifesto por Cristo Jesus, não é condicional às nossas atitudes, mas ao propósito e à vontade de Deus de amar, o nosso amor uns para com os outros não deve estar condicionado ao outro, ao que o outro faz ou deixa de fazer, a como o outro é ou deixa de ser, mas ao imperativo que eu tenho que ter na minha disposição em amar ao outro. Este é um elemento, então, importante dos discípulos de Cristo. E se é um imperativo aos discípulos, o amor deve ser parte da igreja. O próximo texto, né, Atos, capítulo 4, versos 32 a 35. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versos 32 a 35. Diz assim o texto: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Veja que agora a gente começa a ter uma característica mais próxima do que é a igreja que nós conhecemos como igreja hoje. Porque esta comunidade, este grupo de pessoas vinculados pelo amor a Deus e manifesto entre uns aos outros, agora ela existe de fato sem ausência de ou com a ausência de Cristo, porque Cristo não está mais presente fisicamente ali com eles, né? Mas eles entenderam o propósito. E segundo a orientação dos discípulos ou dos apóstolos, o que eles fazem na prática, externando, manifestando este amor uns aos outros? Uma das formas que eles entenderam que deveria ser feito isso é atendendo às necessidades de um aos outros. Mas para atender a necessidade de um para com o outro, eu tenho que abrir mão daquilo que é meu. Percebe que o texto indica que cada um, à medida da necessidade do outro, identificada, percebida, agia abrindo mão das suas posses, daquilo que lhe possuía, daquilo que era seu por direito, para que se tornasse de todos. Porque mais do que a minha vontade, mais do que a minha posse, mais do que a minha riqueza, o importante é que todos nós tenhamos as nossas necessidades satisfeitas. Tá? Então, este é um segundo elemento. Este amor de uns para com os outros,
que eu não vou olhar a quem eu destino esse amor, ou as características, os atributos dessa pessoa para amá-lo ou não, mas eu vou amá-lo. Ela se manifesta de que modo? Um dos modos é indo à necessidade dessas pessoas. O texto é claro e taxativo com uma necessidade física, material, e aí a gente está falando de ter o que comer, ter o que vestir, ter onde morar. Então estamos falando de elementos muito táteis, práticos da nossa vivência. Mas a gente pode entender que a necessidade do ser humano ela não se resume a comer e beber, tampouco a se vestir. E aí a gente vai numa outra disposição nossa em amar, em demonstrar esse amor que Deus manifesta em nossa vida ao outro. A gente também vai pensar em outras atitudes, outras formas que nós podemos externar o nosso amor ao outro. Então, por meio do amor, nós nos direcionamos às necessidades de uns aos outros. Característica da igreja, do que deve ser chamada igreja. Um terceiro texto que eu gostaria de pensar com os irmãos é de Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6. Vamos para Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Veja que Paulo, ele nos remete exatamente a outra necessidade que não é uma apenas de algo físico, material, mas existe na relação entre indivíduos, entre pessoas, discordâncias. Existe na relação de um para com o outro, conflitos. Existe contrariedade. Algumas coisas que uma pessoa faz, eu não concordo. Algumas coisas que uma pessoa faz, mais do que não concordo, eu sou contrário a ela. Nessa relação, nesse embate, o que Paulo está colocando para a igreja que deve ser diferente de uma postura que pode ser aceita na sociedade de modo geral? Se você pensa diferente, se vocês estão, e aí eu vou do final para o começo, se vocês têm um só Deus e Pai, se todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto recebemos o único batismo. Se todos nós temos a única fé, que é a certeza de que Cristo nos salvou, não é mérito nosso, mas de Deus. Se nós reconhecemos que só há um Senhor soberano sobre as nossas vidas e sobre o universo, se nós reconhecemos que só existe uma esperança para nosso chamado, vocação, se nós entendemos que o Espírito de Deus que age na igreja, que age em nós, cada um de nós é um só, nós entendemos que somos um único corpo. E se somos um único corpo, aí eu posso até ir para Coríntios e outras palavras de Cristo, por meio de Paulo, que ele fala assim: se é um corpo só, como eu posso dizer que a mão é mais importante do que o pé? Ou que o braço não tem necessidade da língua?
ou que o ouvido não precisa se relacionar com a barriga. O corpo é um só. Cada um possui uma característica que junto faz com que todo o organismo funcione, cumpra o seu propósito. O que seria do coração sem o cérebro? O que seria do estômago sem o nariz? Então, quando nós entendemos que do menor ao maior, daquilo que aparentemente tem mais ou menos importância, isto não importa quando olhamos o corpo como um todo, porque todo funcionamento deste corpo só vai ser pleno se todas as partes funcionarem bem e executarem aquilo que lhe foi proposto. Olhando para a igreja, se cada um de nós, diante das nossas individualidades, não entendermos que é pelas características diferentes de que Deus nos chamou para compor o corpo de Cristo e juntos, na limitação de um e na potencialidade do outro, nós agimos em prol do reino, qual o sentido de igreja? Então perceba que, através do amor de Cristo, nós amamos uns aos outros. E esse amor, ele se manifesta na necessidade básica de suprir o alimento, a vestimenta, dar um teto, mas ele se estende a algo mais, que é na relação de um para com o outro, onde eu tenho que suportar um ao outro. Suportar, a gente pode pensar numa relação mais negativa da palavra, numa intenção de eu tenho que suportar como fardo, carregar este fardo. Algumas pessoas, para a nossa cabeça, parecem um fardo? Com certeza. Mas, por outro lado, o suportar tem a ver com dar suporte, ser a base. E aí eu posso pensar, bom, é um fardo, é um peso, sim, mas eu posso pensar que eu sou, ou eu sirvo como alguém que suporta, que dá base para que essa pessoa fique de pé. Aí eu posso começar a pensar, pelo amor, de que eu posso ser instrumento de Deus para ser a base, a sustentação na fé, na caminhada com Cristo de outras pessoas. Que agora elas estão pesando bastante, mas que nessa interação eu posso aliviar o peso alguns dias e talvez ela se torne suporte para outra pessoa. Então a gente pode analisar esses dois modos da palavra, de entender a palavra, mas juntá-los. E aí, pelo final do texto e pelos outros, eu sou tendencioso a falar que nós temos que muito mais considerar como suporte, apoio, base, o suportar um ao outro, do que focar somente no fardo. E aí a gente vai para o começo, onde ele fala, nessa relação seja longânimo, misericordioso, paciencioso, haja com humildade e mansidão. Olhando para tudo isso, eu vou para um quarto texto. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versos 2 e 3. E a gente vai se delongar um pouco mais na carta de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 2 e 3. Diz o seguinte: a igreja de Deus, então, para a igreja de Deus, Paulo está se direcionando para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. Veja que o versículo 2, ele unifica o que a gente acabou de falar e traz outros elementos, né? A igreja, quem que é a igreja de Deus então? Né? Quem que é esse coletivo de pessoas vinculados pelo amor, que saciam as necessidades um dos outros e que dão suporte um ao outro? São santos em Cristo. Então são pessoas separadas por Deus e que se separam para Deus, consagraram a sua vida a Deus, se santificaram, chamados para ser santos. Mas isso não é só em Corinto, porque existe algo maior que os vincula. Todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o elemento principal. E aí a gente volta para entender o que é a base da igreja, que é Cristo. Quem fundou a igreja, que é Cristo. Diante deste cenário, então, de pessoas santas, que se consagram a Deus, que dedicam a sua vida a agradar a Deus e querem estruturar, moldar a sua vida de acordo com os valores de Deus, os santos, que são santificados por Deus, nós vamos então servir de suporte um ao outro, atender às necessidades, porque assim nós manifestamos o amor uns aos outros. Aí, baseado em tudo isso, eu pergunto de novo, o que é igreja? Porque se a gente pensar em tudo isso, eu posso voltar a uma definição sobre partido, que é um grupo de pessoas reunidos por o interesse, não é? Nós temos um interesse, agradar a Deus, pronto. Uma ideologia, na próxima aula a gente vai até tratar melhor esse termo ideologia, mas temos uma mesma ideologia, concorda comigo? A fé cristã. Então o que diferencia na definição da palavra um partido de uma igreja? Quando eu defino partido segundo aquele termo que está no dicionário, né? Como um grupo de pessoas com um interesse e com uma ideologia e que se dedicam a ela, que tem convicção sobre isso. É isso. Percebe que tem que ter um elemento a mais? Senão a gente cai na mesma vala. Aí eu vou recorrer a uma definição daquilo que nos define, né? O texto cortou um pouco. Juliano, tira da apresentação geral, deixa no texto, com o PowerPoint aberto, vamos ver se aparece o texto inteiro. Aqui eu trouxe uma definição que está na Constituição da Igreja. Ou seja, o que define ser Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Aí. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por finalidade, certo? Propósito, prestar culto a Deus. Eu só presto culto a Deus em espírito e verdade. Então, esta é a finalidade. Esta finalidade é cumprida também pregando o Evangelho, batizando os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, e ensinando os fiéis a guardar a doutrina e a prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que os textos que nós lemos, eles estão presentes ali, né? Tem outras coisas também. Mas agora a gente sabe, então, o que nos define. Então, biblicamente, nós sabemos o que é igreja?
ou pelo menos alguns elementos essenciais, e a partir de agora nós temos uma definição, o que nos caracteriza, o que nos define como igreja, e mais do que igreja, né? Igreja cristã, reformada ou protestante, né? Chamada presbiteriana, com sistema de governo então, e aqui no território nacional Brasil. Isso é o que nós somos, ou devemos ser. Diante do que sabemos de ser igreja e partido, já dá para entender que de fato uma igreja ela não pode tolerar o partido no sentido de partição. De fato a igreja ela deve ser sem partidos. Ela não deve ter partição entre os seus. Mas na prática, às vezes, não é isso que acontece. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, pode passar, Juliana? 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler 2 textos ainda em Coríntios. Verso 10 a 17. Né? Primeiramente, vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 17, e depois um outro trecho no capítulo 3. Vamos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17, para entender que, de fato, na prática, muitas vezes, tudo que nós vimos na teoria acontece. Rogo-vos, de novo um pedido, assim como tinha lá em Éfeso, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Esta é a igreja. Veja que igreja, como o próprio versículo 2 e Paulo reconhece, de santos, santificados, unidos pelo vínculo de Cristo. Mas, na prática, na lida do dia a dia, na convivência entre uns e outros, o que aconteceu? Tenho 2 perguntas para a gente tentar responder. Pode passar mais um? Aí. O que acontece? O que aconteceu? E por que aconteceu? O texto é claro ao dizer que um grupo de pessoas falava: eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas e outro eu sou de Cristo. Bom, quem são essas pessoas? Cristo a gente sabe que é. Cefas a gente também sabe que é, porque é Pedro, o apóstolo Pedro, que tem uma característica diferente do apóstolo Paulo. Já dá para perceber ao ler toda a Bíblia, né? Pelo menos o Novo Testamento, já dá para saber que a forma de Paulo agir é diferente da de Pedro. Então já tem aqui personalidades diferentes, né? E os dois diferentes de Cristo, óbvio. Mas aí aparece mais um, que é Apolo, né? Um grande pregador, propagador do Evangelho, né? Missionário de Cristo, que vai ter a sua história narrada lá em Atos 18. Né? Nós temos 3 personagens aqui que pregam o Evangelho, divulgam a Cristo e constituem igreja, e o próprio Cristo. E veja que alguns se achavam
de Paulo. O que significa ser de Paulo? Eu sou de Paulo. Bom, eu sou da linha de Paulo. Eu penso como Paulo. Ou eu sou formado por Paulo, né? Eu sou da escola de Paulo. Não, eu me identifico com Apolo, eu sou de Apolo, eu ajo, eu penso como Apolo mandou fazer. E tem que ser como Apolo. Mas falar que eu sou de Apolo contra Paulo ou contra Cefas significa que eu estou falando que eu sou melhor. Concorda comigo? Porque se for para ser pior, eu não vou ficar galanteando falando que eu sou de alguma coisa. Então eu já estou entendendo que a forma como o meu vínculo a Paulo, ou a Apolo, ou a Cefas, é melhor do que o que vocês estão fazendo. A forma como eu entendo e ajo aqui é melhor do que a de vocês. Não só estamos partindo, criando 4 partidos aqui, mas como estamos querendo trazer diferenciação entre um e outro. Aí você fala, tá, você falou de Paulo, Apolo e Cefas, por que você não falou de Cristo? Porque talvez o de Cristo seja o mais crítico de todos eles. Qual seria a nossa tendência no meio disso tudo aqui? Falar assim, eu não estou nesse povinho que fica brigando porque você é de Apolo, de Paulo, de Cefas, eu sou de Cristo. Aparência, agora estufei o peito para falar, olha, eu sou melhor do que vocês, eu não fico brigando, disputando porque eu sou disso, daquilo, porque eu sou de Cristo. Até bonito, né? Aí você coloca asinha, auréola e sobe aos céus. Você está fazendo a mesma coisa. Porque você, ao falar que você é de Cristo e os outros não, você está colocando uma barreira entre você e os outros que deveriam ser comunidade. De um jeito ou de outro, falando que é de Cristo ou de apóstolos, está todo mundo errado nessa história. E é isto que aconteceu de fato lá, que foi narrado a Paulo. E aí Paulo já vai de sola, fala, que negócio é esse de falar que eu sou de Paulo? Eu não vou falar nem pelos outros, vou falar por mim. Por acaso eu batizei algum de vocês? Eu batizei Gaio, batizei Crispo, tem o pessoal da casa de Estéfanas, mas fui eu que batizei vocês? Fui eu que os trouxe e falei, olha, agora vocês são meus discípulos? Não. Vocês não foram batizados em meu nome. Vocês foram batizados em nome de Cristo. Por mais que nem eu tenha batizado vocês foram batizados em nome de Cristo. O vínculo de vocês não está na minha pessoa, mas está em Cristo. E veja que a história da igreja ela é carregada de pessoas e de grupos que se vincularam a lideranças e se estabeleceram e entendiam que a igreja era o líder. E uma vez que o líder não está, é colocado outro líder, eu tenho separação. Mas fulano de tal não fazia assim. Mas fulano de tal não era assim. Porque na época de não sei quem era diferente. O que você está fazendo, se não a mesma coisa de que a igreja de Corinto estava fazendo? Separando, porque o seu vínculo é com alguém e não com Cristo, de fato. Quantas pessoas seguem o líder e não se remetem somente ao único Senhor e Salvador de suas vidas? A história da igreja como um todo passa por isso. A história da igreja presbiteriana do Brasil passa por isso. E mais pequenininha ainda, a história da igreja presbiteriana da Filadélfia também passa por isso. Então a gente precisa compreender que o que passou refletiu esse fato da igreja de Corinto e que
Se para trás a gente não pode mudar, pelo menos a gente pode aprender com isso para não seguir da mesma forma. Nós não devemos olhar como se nós fôssemos comunidades formadas por, porque fulano de tal eu fui batizado por reverendo não sei quem. Eu sou da época de não sei quem. Você pode até gostar da época que você vivenciou, e que bom que você tem vínculo emocional com esse período, mas isto não define a igreja, tampouco fala muito forte do que é viver em comunidade, porque para isso nós precisamos olhar para o que é igreja. E Paulo nos remete a isso. Ele foi chamado para pregar o evangelho. E qual seria o papel da igreja senão o mesmo? Aí a gente vai para o segundo texto. Capítulo 3. Versos 1 a 7. Paulo dizendo: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, porque como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o seu crescimento. Veja, Paulo, depois de trabalhar um pouco mais a ideia da pregação, da responsabilidade do pregador, ele fala, olha, o que eu fiz foi pregar o evangelho para vocês. O que Apolo fez foi pregar o evangelho para vocês. Tanto o que eu fiz, plantar, quanto o que Apolo fez de regar, não está em nós. Cumprimos aquilo que Deus nos deu de trabalho, de missão, de propósito para a igreja. Se vocês existem como comunidade, vocês existem por causa de Cristo. Se existe algo que os une, não sou eu nem Apolo, mas é Cristo. Portanto, vamos parar com esse negócio aí. E mais, eu não posso falar com vocês como a espirituais, porque vocês são carnais. Aí, pegou pesado agora. Eu não posso falar de vocês dos valores do reino de forma consistente, elaborada. Eu não posso trazer as riquezas profundas da palavra de Deus para vocês, porque vocês não vão entender. Vai ser mais um motivo para vocês ficarem brigando. Exemplo, sabe quando você tem uma teoria de interpretação da Bíblia, aí vem alguém e fala para você isso. Aí você tem um monte de palavra diferente, bonita, interessante, né? Algumas que você nem entende, olha, parece interessante. Vem outra pessoa e fala, com outro palavreado bonito, tal, e fala, não, fulano de tal está equivocado, porque é assim, assim, tal. Aí você tem duas visões sobre o mesmo fato, né? E eles, aparentemente, estão polarizados, estão discutindo. Um tem uma visão, outro tem outra. Sabe o que você faz? Você briga com o seu irmão porque você acredita de um jeito e o outro acredita de outro. Eu não estou falando dos elementos mais essenciais, de que Cristo é Salvador, de que sem Cristo a gente não é salvo. Estou falando de coisas pequenas, trivialidades,
que tem a sua importância na hora que a gente olha para a palavra de Deus, leia a Bíblia, mas que na prática, de fato, não tem importância, para polarizar um ao outro. Chegamos ao ponto de muitas vezes ter na convivência de igreja, questões como pessoas discutindo, irmãos em Cristo, falando, o culto não pode ser às 19 horas nem às 18, tem que ser às 19h30. Não, eu acho que tem que ter só hino na igreja, não pode ter outra música. Não, eu acho que tem que ter o momento de consagração dos dízimos separado da oração aqui. Elementos superficiais, não são o cerne, mas que dividem as pessoas. E aí, futilidades das mais diversas. Qual a cor da igreja? O púlpito deve ficar no centro ou deve ficar no canto? A gente coloca ventilador ou ar-condicionado? Mas se colocar o ar-condicionado, ele vai ficar ligado ou desligado? Ele vai ficar no 24 ou no 22? Né? A porta tem que ficar aberta ou tem que ficar fechada? Os irmãos têm que sentar na frente ou têm que sentar no fundo? Estou falando de coisas que acontecem no dia a dia de uma igreja e que muitas vezes causam cisma. O texto fala no versículo 3 de um elemento importante que está presente no coração dessas pessoas, e por isso elas são carnais. Havendo entre vós ciúmes e contendas. Veja que aqui é um elemento importante para a gente pensar por que as pessoas brigam e se separam. Ciúmes. A contenda, a briga, o fight aí, tem uma motivação. Eu não brigo com o outro porque eu quero brigar, né? Mas porque existe uma motivação no meu coração, uma intenção com isso, algo que me impele a. O ciúmes é apontado por Paulo. E aí se eu pensar, uns estão falando que são de Paulo, eles se acham mais importante. Não, eu sou mais importante. Ciúmes na relação, porque fulano de tal foi batizado por, não sei quem conviveu com, não sei quem frequentava a casa de tal pessoa, e eu não. Ciúmes. Dentre outros pecados carnais aqui, Paulo cita os ciúmes. Nós precisamos, e aí já caminhando para encerrar, nós precisamos entender que o propósito da igreja vai muito além dessas trivialidades. O convívio como corpo de Cristo deve nos direcionar, ao invés de olhar para quem nos batizou, a nossa história, e isso nos separar do povo, deve nos motivar a ser suporte do povo. Se eu recebi uma boa instrução ao longo da minha caminhada de fé, se eu fui bem formado teologicamente por algum líder, é porque eu preciso fazer tudo isso para ser suporte de alguém, e não para dizer que eu sou alguém, e servir de peso para essa pessoa, segregá-la, separá-la. Você é inferior, porque você não é como eu, você não foi formado como eu. Paulo podia se vangloriar, eu fui formado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele podia chegar para os demais apóstolos e falar: o que vocês querem falar de Velho Testamento? Vocês não sabem nada de Velho Testamento, vocês são iletrados, vocês não são nem alfabetizados, vocês são os analfabetos. Eu sou doutor na lei. Mas é dessa forma que Paulo se refere aos demais e convive com os demais? Pelo contrário,
ao ser convertido, Paulo só inicia o seu ministério depois do quê? De fato, ir aos discípulos, que estavam até com medo de recebê-lo, porque ele matava crente. Aí ele vai e se agrega ao corpo, e se vê como que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. A defesa enfática que Paulo faz em outros textos da Bíblia sobre o seu ministério, e até mesmo em Corinto, ele o faz para quê? Para falar que ele é legitimamente um pregador do Evangelho e que deve ser entendido como tal. Se vocês querem me diminuir, calma lá, eu sou o pregador do Evangelho. Esses que estão aí com vocês que não são. Ele só cresce, digamos assim, só faz uso da sua história para mostrar e contrapor aqueles que não pertencem ao reino de Deus, mas que estão infiltrados para destruir o reino. É o único momento que você vê Paulo usando de quem ele é e falando disso, para se impor. Ele só se impõe para falar, olha, eu sou de Cristo. Esse que está falando para você é um mentiroso. Então, ou vocês vão acreditar que eu sou de Cristo, ou vocês vão acreditar que essa pessoa é de Cristo, e portanto vocês vão arder no fogo do inferno como ela. Simples assim. Na autoridade que lhe foi dada. Nós devemos entender o que então com todo esse panorama? Com toda a nossa história? Que, se não entendemos antes, mas pelo menos daqui para frente, a nossa relação de uns para com os outros, ela não está vinculada tanto ao nosso passado. Mas há um fato: Cristo morreu por nós. E ao reconhecermos que Cristo morreu por nós, nós nos tornamos discípulos dele, mas discípulos para quê? Para vivermos em amor uns para com os outros. E isto implica olhar para o outro, apesar dos defeitos dele e dos seus, na disposição de auxiliá-lo nas suas necessidades. E mais, suportá-lo, servir de base para ele, para que aquilo que hoje eu compreendo de verdade do Evangelho e que ele ainda não entende, que em algum momento ele possa entender. Conduzi-lo, então. É nessa disposição que vai ter embates que nós devemos ser longânimos, como diz em Efésios. Que nós devemos caminhar a segunda milha. Que nós devemos agir com misericórdia, assim como Deus age com misericórdia conosco. Porque estamos vinculados por um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um único Senhor, um único Salvador. Que Deus nos abençoe nessa disposição. Que Deus nos molde e transforme o nosso coração para isso. Porque é de fato ir contra a nossa disposição. É natural do ser humano se agrupar de acordo com as suas conveniências e de acordo com as suas predileções e tentar se fechar nessa bolha. E aí, a deixa para a próxima aula é exatamente essa. A sociedade, ela está se fechando em bolhas. E a igreja no meio disso? Como que ela lida? Nós olhamos para o que deve ser corrigido aqui, entre nós. Agora, cientes disso, nós vamos pensar qual que é o nosso papel lá fora, diante de uma realidade muito crítica que é o partidarismo, ou os partidos políticos e os posicionamentos ideológicos. Porque a igreja tem um papel nisso. E aí eu vou voltar com a mesma pergunta, ou com o tema da lição, né? Igreja sem partido.
A igreja ela tem um papel na sociedade ao se posicionar sem partido. E nós precisamos entender qual é esse papel. Vamos orar para encerrar? Pai bendito, reconhecemos nossa limitação, reconhecemos nossa pequenez e reconhecemos que, motivados pela carne, pelo nosso desejo, pelo nosso pecado, nós muitas vezes, ó Senhor Deus, fomos responsáveis por discussões, por divisões. Muitas vezes nós apoiamos, ó Pai, pessoas que provocaram divisões, dissensões, mas não queremos que esta seja a nossa realidade como Igreja de Cristo, não queremos que esta seja a realidade da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Queremos, Senhor Deus, que a história desta igreja, a nossa história, seja de um povo que compreende a sua palavra, vive por meio dela e se entende, se reconhece como corpo de Cristo. Que possamos, por meio do seu Santo Espírito, Pai, ver aquilo que o Senhor vê em cada um de nós. Que possamos ver como que cada um de nós é um instrumento do Senhor, ó Pai. É uma peça, ó Pai, diante da operação do Senhor. Não só na vida de um com o outro, mas na sociedade. Nos molda, Senhor Deus, nos transforma para convivermos cada vez mais como corpo de Cristo, em santidade, em um só Espírito, baseados numa só verdade, como servos de Cristo Jesus. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, antes de mandá-los para casa almoçar ou preparar o almoço, tenho 4 avisos. Primeiro, seu Paulo me lembra se eu esqueci de algum aqui. Primeiro, avisá-los que nós vamos retomar as atividades durante a semana de estudo bíblico e de reunião de oração, quarta-feira e sexta-feira. Porém, vai ter uma diferença no horário. A gente vai estar às 19 horas, certo? Porque, respeitando o protocolo que o governo estabeleceu, né, de que as pessoas estejam em casa às 20 horas, então a gente vai fazer às 19 horas, dá tempo de encerrar o trabalho e as pessoas estarem em casa. Então, das 19 às 20 horas, tanto na quarta-feira quanto na sexta-feira. O estudo bíblico de quarta-feira, nós estávamos transmitindo, né, ao vivo, mas com essa retomada presencial, ele vai ser gravado, mas ele vai ser disponibilizado depois. Tá? Então, ele não vai ser mais transmitido ao vivo na quarta-feira. Tá? Então, na quarta-feira, o estudo bíblico retoma presencial das 19 às 20 horas, vai ser gravado e depois vai ser disponibilizado no canal da igreja. Na sexta-feira, aí não tem motivo da gente fazer a gravação. Né? Então, às sexta-feiras a gente vai ter reunião de oração e aí, é lógico, com um protocolo diferente do que a gente fazia, né? De reunir em duplas, trios para orar. Então, a gente vai ter toda uma adaptação ao momento que a gente vive, mas vamos retomar a abertura da igreja para a realização da reunião de oração. Né? Nessa mudança de horário, também nós vamos ter uma mudança de horário no culto de domingo. Né? Então, a partir de hoje, o culto ele não será às 19h30 ou às 19h, será às 18h30. Né, São Paulo? Então, às 18h30 é o nosso culto. Tá? Então, quem vai assistir em casa, né, porque não vai poder vir, ou quem pretende vir se organize para, a partir de agora, o culto dominical às 18h30, certo? 2 recados. Terceiro recado, baseado até mesmo em tudo que a gente já conversou, né, sobre o papel da igreja, os irmãos já perceberam, já viram no grupo da igreja que foi feita uma divulgação de uma campanha. Né? A junta diaconal ela se organizou para a arrecadação de alimentos, roupas, cobertores, donativos dos mais diversos para assistir aqueles que têm necessidade. Né? Então, além dessa questão mais imediata que a gente sempre pensa de alimento
e roupa, cobertor, alguma coisa assim, principalmente porque o frio está chegando, se você tem alguma coisa que você acha que pode colaborar doando, né, procure um dos diáconos, que eles vão poder te orientar de como vai ser feita essa recepção, né, de como você pode doar isso, entregar isso para que eles possam ir atrás e disponibilizar para as pessoas. Além disso, se você também sabe de pessoas que estão com necessidades, né, a junta fica até agradecida de vocês informarem a eles, né? Não tem como eles saberem de tudo, então, se você descobriu alguém que tem algum tipo de necessidade, comunique a junta, né? Você está se dispondo a ajudar? Tudo bem, mas além de você se dispor a ajudar, fala com a junta, quem sabe além de você, outra pessoa pode ajudar também, né? E a igreja pode auxiliar, tá bom? Então vamos tentar criar essa rede de colaboração, dando suporte, ajuda, né, para a junta diaconal exercer aquilo que eles também foram chamados, né, que é dar assistência ao povo de Deus ou aos necessitados. Falei de 3, e o quarto, né, é que domingo que vem, então dia 9, às 9h30, nós vamos ter a nossa Assembleia Extraordinária para eleição de presbíteros e diáconos, né? Era para essa Assembleia ter ocorrido antes, porém com a suspensão, né, das atividades presenciais, a gente não realizou ela em março, vai realizar ela agora, tá certo? O pastor Marcelo já veio comentando com vocês, né? Então, domingo que vem, se organizem às 9h30 para a Assembleia Extraordinária com o propósito de eleição de presbíteros e diáconos. O conselho já se reuniu, nós já temos os nomes que foram indicados, nós já tratamos desse assunto, né? Mas não compete falar nomes agora, o que compete a nós é orarmos agora, né? Nós temos que orar e pedir a orientação de Deus para, no momento propício, que é domingo que vem, vermos quais são os nomes que o conselho indicou, e a partir desses nomes a igreja se posicionar. Nós temos 4 presbíteros, dos 4 presbíteros hoje no conselho, 2 têm mandato vencendo, seu Paulo e Alex. Então, nós temos que, de certa medida, recompor essas 2 vagas, tá certo? Então, temos inicialmente 2 presbíteros, e nós também temos mandato de 4 diáconos, 3 diáconos vencendo, né? Temos o mandato o Cláudio é o único que não vai vencer o mandato. Nós temos o mandato do Juliano, do Gilberto e do Jefferson, né, que está vencendo. Então, nós temos também, no mínimo, mais 3 diáconos que precisam ou ser reconduzidos ou outra pessoa ser eleita para recompor a junta diaconal, tá? Então, oremos, né, agora de forma mais intensa por essa eleição, para que Deus como igreja, nos dê orientação e venham, né, para que é um passo extremamente importante para a igreja, né? É o momento da igreja se posicionar sobre a sua liderança, né? Então, vamos orar, vamos comparecer e cumprir com o nosso compromisso com a igreja de Cristo, elegendo os homens tanto para o conselho quanto para a junta diaconal. Santa Ceia hoje à noite, correto? Primeiro domingo do mês, nós temos a Santa Ceia sendo realizada também hoje à noite. Que Deus nos abençoe, que possa não só nos levar em paz, mas nos trazer em paz também. Bom dia a todos os irmãos aqui que estão em casa. Deus nos... Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte.